Temos aqui como convidado, entrevistado de hoje, nosso prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já para conversar aqui com os nossos ouvintes, esclarecer muitas dúvidas. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia para você, ouvinte. Prazer falar com vocês. Prefeito, você já se sente seguro para dizer que o pior da pandemia na capital paulista passou e, portanto, o nosso processo de flexibilização, de caminhar mais e mais nessa flexibilização da quarentena é praticamente um caminho sem volta? Pior já passou. A gente já está caminhando para a terceira fase de flexibilização. Depois de 4 semanas em que o comércio foi reaberto, os shopping centers foram reabertos, ao invés de voltar, de retroceder, o município avança para a fase 3. Agora, claro que isso depende não apenas das ações da prefeitura, mas depende da população entender que a pandemia continua. A gente continua a solicitar as pessoas que utilizem máscara, a gente continua a solicitar as pessoas que evitem aglomeração, né, que evitem sair de casa de forma desnecessária. Então, a população ainda precisa participar, ainda precisa colaborar, porque senão os índices podem piorar. Se a gente permanecer do jeito que nós estamos hoje, não há a menor dúvida que o pior já passou. A gente está aí com 50% de ocupação dos leitos de UTI, números decrescentes de internações, números decrescentes de mortes semanais na cidade, ou seja, a gente já tem colecionado já 5, 6 semanas bons resultados na cidade de São Paulo, que permitem dizer que o pior já passou, mas é importante lembrar que a pandemia continua, a gente continua alerta, a gente continua solicitando o apoio da população para poder enfrentar e aí, quem sabe lá na frente, a gente comemorar que a pandemia já passou. A gente já atingiu aquele platô, que é quando há estabilização aqui no número de casos e de mortes em São Paulo, e há algum bairro em especial que ainda preocupe a prefeitura? Olha, o inquérito sorológico mostrou que os bairros onde tem maior quantidade de pessoas que vieram a óbito em relação ao total de infectados, são 4 lá no fundão da Zona Leste, Lajeado, Iguatemi, São Mateus, Guaianazes, 2 lá no fundão da Zona Norte, Cachoeirinha e Brasilândia, e 2 no centro de São Paulo, Sé e Brás. Esses são os locais, os distritos com maior incidência de morte da doença, mostrando, né, o quanto o vírus jogou luz sobre a desigualdade social que nós temos na cidade de São Paulo e o quanto que ele é muito mais, afeta muito mais a população mais carente, que tem outras comorbidades, que tem mais dificuldades, que tem problemas de segurança alimentar, tem dificuldade, em alguns casos, em relação ainda à água encanada, esgoto, ou seja, o vírus jogou luz sobre a desigualdade social que nós temos na cidade de São Paulo, e esses são os bairros que, claro, a gente sempre tem a maior preocupação, que são inclusive os bairros em que quase a totalidade da população é SUS dependente, depende exclusivamente do poder público para ter acesso a medicamento, à saúde, a leito de UTI. A gente continua alerta aqui na cidade de São Paulo, em especial para os bairros mais afastados, e são os bairros onde o inquérito mostra que você tem maior incidência e maior mortalidade do vírus. Prefeito, pegando o seu gancho em relação à desigualdade aqui na capital paulista, hoje o presidente Jair Bolsonaro sancionou, né, a obrigatoriedade do uso das máscaras, e um dos vetos que ele propôs lá é a desobrigação de governos e prefeituras de distribuírem esse equipamento que custa dinheiro para a população mais pobre, né, para a população mais vulnerável. Eu queria saber, no âmbito municipal, o que está sendo feito em relação a essa população que o senhor cita, né, que de fato ficou deflagrado isso com a pandemia, de que as áreas mais pobres é onde você não consegue fazer um isolamento, é onde você não consegue controlar de alguma forma essa circulação de pessoas, né? A prefeitura vai na toada dos vetos ou vai fazer diferente, prefeito? Claro que agora, com a nova legislação, a Procuradoria-Geral do Município vai analisar se juridicamente nós estamos proibidos mesmo de fazer isso, mas se houver qualquer brecha legal, nós vamos continuar a ajudar a população mais carente da cidade de São Paulo. A gente tem distribuído máscaras por diversas ações da Prefeitura, diretamente, com as equipes do PSF, as equipes que fazem visita casa a casa, na distribuição de cestas básicas
também vão máscaras acompanhando as cestas básicas, ou seja, são milhares de máscaras já foram distribuídas pela cidade. Contratamos várias costureiras para poder não apenas contratar mulheres que estavam desempregadas nesse instante, mas para também ofertar máscara para a população, né? A gente vai continuar a ajudar as pessoas mais carentes. Imagina a população em situação de rua, que não tem nada, não tem casa, não tem para onde ir, a gente não poder nem dar uma máscara para essas pessoas. Então, havendo qualquer brecha jurídica, a Prefeitura vai continuar assim a ajudar a população mais carente da cidade de São Paulo. Recentemente eu discuti, né? Conversei com um ouvinte nosso e ele citava o uso das estruturas dos hospitais de campanha que provavelmente serão desmontados, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. É possível usar essa estrutura, por exemplo, para dar esse suporte também, de alguma forma, a essa população de rua, prefeito? E em relação ao pleito de Campinas, né? O prefeito de Campinas anunciou aí que está interessado também em receber a estrutura do hospital de campanha do Pacaembu. Como é que está sendo feito ou pensado o direcionamento dessas estruturas que, bom, custaram muito dinheiro, mas que não serão mais necessárias, né, com a gente vencendo a pandemia, né? Bom, em relação aos equipamentos do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, eles serão direcionados aos 3 hospitais municipais da Zona Leste de São Paulo, que, volto a dizer, é uma das regiões que concentra os distritos de maior mortalidade da doença. São 7 milhões e 100 mil reais em equipamentos que vão ajudar os hospitais municipais de São Miguel Paulista, de Itaquera e da cidade de Tiradentes, ou seja, já há um destinamento em relação a esses equipamentos. São 7 milhões de reais que vão direcionados a esse espaço. A utilização para poder receber morador de rua, a gente já tem vaga sobrando nos abrigos municipais, então não há necessidade de deixar aquele espaço para moradores em situação de rua, porque a gente já tem vaga nos abrigos municipais. Estamos, inclusive, agora terminando convênio com hotéis aqui no centro da cidade de São Paulo, para poder ampliar ainda mais a quantidade de vagas. Então, não há necessidade de ampliação, mesmo durante essa fase da Operação Inverno, que é uma operação que a gente amplia a quantidade de equipes que vão para a rua para ofertar abrigamento. Ainda assim, há vaga sobrando nos abrigos municipais da cidade de São Paulo. Em relação a Campinas, o prefeito pode conversar diretamente com as OS que tomavam conta do espaço e com a empreiteira que construiu aquele local. No que a prefeitura puder ajudar, que a prefeitura puder colaborar, nós estamos à disposição. Mas os equipamentos a gente já vai utilizar nos nossos hospitais da Zona Leste, que, volto a dizer, concentram os distritos de maior mortalidade da doença aqui na cidade. Uhum. Prefeito, a gente estava falando sobre as áreas mais periféricas, né, sobre a população de rua também, áreas mais carentes, mas o senhor citou também a preocupação com Brás e Centro, e não só por haver ali também áreas de uma população mais carente, enfim, e população de rua, mas também ali no Brás uma altíssima concentração do comércio de rua, que reabriu, ainda que com todos os protocolos de segurança, mas, a bem da verdade, nem todos esses protocolos estão sendo cumpridos. A gente sabe que na prática é diferente do que está no papel, e a gente vê todos os dias muita aglomeração na região do Brás, nem todo mundo de máscara, ainda que as lojas façam algum tipo de controle de fluxo nas calçadas, nas ruas, aquele monte de gente aglomerada, não tem distanciamento social. Há algo pensado especificamente para essas áreas de grande concentração comercial? São 600 estabelecimentos que já foram interditados pela Prefeitura, porque não seguiram as recomendações da Vigilância Sanitária, nos protocolos assinados com a Prefeitura de São Paulo. A gente tem feito uma ação permanente nesses locais para poder levar informação às pessoas e cobrar esses estabelecimentos que assinaram os compromissos com a Prefeitura de São Paulo. E lembrar que depois de 5 semanas de reabertura do comércio, de reabertura dos shoppings, de reabertura dos escritórios aqui na cidade de São Paulo, a gente consegue comemorar o resultado de que a doença continua estagnada, os índices continuam avançando na cidade de São Paulo. Então a gente conseguiu reabrir com o sucesso de não ter que retroceder depois de 5 semanas. Então, apesar de você verificar um ou outro ponto, né, e a própria Prefeitura já interditou 600 estabelecimentos, no geral, a cidade passou bem por essas 5 semanas, tanto que avança agora para a fase 3, para a fase amarela. E aí é sobre isso que eu queria falar, né? Vamos separar aqui, mas queria ouvi-lo sobre essa reabertura, envolvendo bares e restaurantes, um setor super importante aqui para São Paulo. Tem muita gente quebrando
quebrando. Então tem uma reabertura mais delicada, evidentemente do ponto de vista da saúde, da segurança. Os salões de beleza também previstos na reabertura, se não me engano, já da semana que vem, não é? Mas queria ouvi-lo também sobre a reabertura prevista para os parques. Hoje o Estado deve confirmar que a Prefeitura já está há 7 dias na fase 3, na fase amarela. Nós seguimos uma recomendação do Centro de Saúde do Estado para aguardar esses 7 dias. Então, hoje, confirmando 7 dias na fase amarela, ainda deve amanhã assinar com o setor de bares e restaurantes, com o setor de salões de beleza, barbearia, centros de estética, para que eles possam reabrir na segunda-feira aqui na cidade de São Paulo. Então, ainda hoje, a gente acerta os últimos detalhes desse protocolo, que serão assinados amanhã, às 11 da manhã, aqui na Prefeitura de São Paulo, para que eles possam reabrir na segunda-feira. A gente já está preparando os parques municipais para a reabertura. A expectativa é na semana que vem a gente anunciar uma data em que os parques serão reabertos na cidade de São Paulo. Bom, os parques, então, semana que vem, é isso? A gente anuncia na semana que vem a data que eles serão reabertos. Tá, entendi. Bom, tem os parques municipais, os parques estaduais, vai ser uma decisão conjunta? Não, porque não há nenhuma legislação do ponto de vista do Estado que determinou ao município que fechasse os seus parques. Então, o município fechou os seus parques e vai reabrir quando entender melhor. O Estado fechou os parques do Estado e vai reabrir quando entender melhor. Não há nenhuma legislação que unifique, que unificou o fechamento, que vai agora unificar a reabertura. Uma decisão interna da Prefeitura em relação aos parques municipais e uma decisão interna do Estado em relação aos parques estaduais. Tá, o governo deve anunciar hoje, pelo menos tem essa expectativa, a liberação para a reabertura de teatros, museus, salas de cinema, galerias, a partir dessa fase amarela do plano de flexibilização. São Paulo já tem condições sanitárias suficientes para que pontos culturais voltem de fato a funcionar, prefeito? A gente não está trabalhando ainda com essa perspectiva. Esses eram ações, eventos que estavam na fase 4 ou na fase 5 do plano de retomada. A partir da semana que vem, nós vamos começar a discutir com a vigilância sanitária quando é o prazo e se é possível estabelecer um prazo de abertura. A expectativa inicial da Prefeitura é que, como na segunda-feira, a gente deve ter a reabertura de bares e restaurantes, salões de beleza, barbearias, e ampliação de 4 para 6 horas do que já foi reaberto na fase 2, ou seja, o comércio de rua, o comércio popular, os shopping centers, as concessionárias, as imobiliárias, os escritórios, ou seja, é muita coisa acontecendo na segunda-feira. Muito provavelmente a gente deve aguardar pelo menos uma semana para verificar o que acontece aqui na cidade antes de avançar em outros setores. Então, muito difícil qualquer reabertura, mesmo que o Estado anuncie essa autorização para o município no dia de hoje, muito difícil qualquer reabertura na semana que vem. Deve aguardar pelo menos uma semana para poder avaliar como é que fica a cidade depois desses vários setores que vão ou reabrir na segunda-feira ou vão ampliar o seu horário de atendimento na segunda-feira. Tá bom. Daniel, aí nosso ouvinte mandou pergunta, está perguntando das igrejas, prefeito. As igrejas, por decreto presidencial, sempre foram consideradas atividades essenciais. Várias delas apresentaram protocolos de boas práticas aqui com a Prefeitura de São Paulo, mas elas sempre foram autorizadas a abrir desde a fase mais dura da quarentena. Prefeito, falando de novo sobre os nossos empresários, os comércios, enfim, a gente tem noticiado muito aqui na Band News FM a dificuldade que eles encontram para conseguir crédito e a gente discute meios de socorro, né? Eu vi que o senhor recentemente falou que não pensa em isenção de impostos, mas recentemente a gente conversou com o vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal, que falou que, por exemplo, a TPU, quem pagou a TPU em 2020 pode ser isento em 2021. Isso já é uma realidade? O senhor já foi informado sobre o avanço desse projeto na Câmara Municipal e que tipo que outros meios, né, a Prefeitura pensa para também, de alguma forma, desafogar um pouco aí esse prejuízo que os nossos comerciantes tiveram aqui? Sim, nós estamos negociando com a Câmara Municipal a prorrogação do pagamento dos TPUs. A expectativa é que o pagamento fique ainda em 2020, que seja prorrogado, que se dê um prazo
maior para o pagamento. A gente está discutindo com os vereadores que estão também recebendo várias pressões em todos os cantos da cidade de São Paulo. Lembrando que cada vez que se fala em abrir mão de receita, também se fala em abrir mão de serviços públicos. Nesse momento, se não fosse o poder público a reforçar a quantidade de leitos, a reforçar a quantidade de cestas básicas distribuídas, né, a reforçar a toda a ação social e da saúde, a gente não teria passado por esse período que nós vivemos aqui na cidade de São Paulo, em que ninguém deixou de ser tratado, né? A cidade de São Paulo passou uma fase mais dura da pandemia sem ter médico escolhendo quem era atendido e quem não era atendido. Cenas que nós vimos repetidas em várias capitais europeias, mundo afora, nós não tivemos na cidade de São Paulo. Então a gente sempre trata esse tipo de isenção escolhendo qual é o maior benefício possível, mas lembrando que a gente precisa cuidar do caixa da prefeitura, porque é exatamente esta receita que nos permitiu ampliar em 1.340 leitos de UTI na cidade de São Paulo. Nós tínhamos 507, ampliamos 1.340, chegamos a 1.900 leitos de enfermaria para poder observar a pessoa, porque logo se percebeu que de casos mais leves a pessoa ia para caso mais agravado em 24, 48 horas, então era necessário fazer uma observação dessas pessoas. Para isso foram criados 2 hospitais municipais de campanha, inclusive. Então, a gente tem discutido com a Câmara Municipal, algumas ações, por exemplo, com as cooperativas de lixo já foram feitas na cidade de São Paulo. A gente estuda também fazer em relação aos permissionários dos mercados municipais, né, para poder atender uma outra reivindicação, mas não há como a gente abrir mão toda a receita aqui na Prefeitura de São Paulo. Rapidinho, prefeito, porque a gente precisa encerrar. Escolas municipais, a gente já ouviu aqui o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, com aquele calendário, né? Possivelmente retomada das atividades presenciais em setembro. Qual a condição hoje para a reabertura aqui dessas escolas, as municipais? Bom, as municipais devem começar pelos últimos anos dos ciclos, então 3º ano, 6º ano e 6º ano, e 9º ano, perdão, para depois ir ampliando para todos os anos. A expectativa é que em 6 semanas a gente retome todos os anos letivos aqui na cidade de São Paulo, a partir de setembro, que foi a data estipulada pelo Estado, quando que os municípios, o Estado e o setor privado pode retomar a aula, lembrando inclusive que o mundo inteiro tem feito isso, deixando a área de educação por último, né, porque é uma área que gera aglomerações. Você imagina pegar crianças de 4 anos de idade e obrigar elas a usar máscara e ficarem separadas 2 metros de distância uma das outras, né? Não dá, é uma questão inviável. Quem conhece uma escola sabe como é que funciona isso, e a prefeitura, inclusive, que fica com o ensino infantil e o ensino fundamental, tem que tomar muito mais cuidado do que o próprio Estado, que fica com o ensino médio, né, que tem um outro tipo de público, um outro perfil de público, muito diferente do perfil que a Prefeitura fica. O secretário Bruno Caetano já começou a discutir com a comunidade da educação, pais, professores, para fazer essa retomada, para fazer o acolhimento na retomada das aulas, para não prejudicar esses alunos que estão em finais de ciclos, que têm mais dificuldade de carregar para o ano que vem o aprendizado. Então, a gente já está preparando todas as escolas municipais para, em setembro, retomar a atividade e vão começar pelos finais dos ciclos. Prefeito, para terminar então de verdade, eu não posso terminar essa entrevista sem levar essa pergunta para você, que é em relação à redução da frota de ônibus. Ainda que o senhor deu uma resposta um pouco mais curta, mas os nossos ouvintes falam todos os dias aqui que isso tem prejudicado bastante, principalmente o extremo sul de São Paulo, zona leste da cidade. Queria saber se há alguma previsão para que isso seja restabelecido. Perguntar também da sua saúde, para a gente encerrar, prefeito, como é que está a situação? O senhor foi diagnosticado com Covid, está com um tratamento difícil contra o câncer também. Queria que o senhor pudesse compartilhar isso com os nossos ouvintes. Mas você faz 2 perguntas e quer que eu seja rápido? Deixa eu me dar um pouquinho assim mesmo. Alguns minutos para responder. Nosso tempo é seu, o senhor pode levar o tempo que for. Se fizesse meia pergunta, até entenderia, mas você fez 2. Vamos começar pela questão dos ônibus. Vamos. Nós estamos hoje com 84% da frota circulando e 42% do número de passageiros. A gente tem quem passa de carro pela cidade e olha dentro dos ônibus, vê que a grande maioria dos ônibus está circulando vazia
pela cidade de São Paulo. A SP Trans está acompanhando cada linha para poder verificar onde é possível reduzir. Só o subsídio deve crescer esse ano 1 bilhão e 500 milhões de reais. Hoje a ampliação do número de ônibus circulando na cidade de São Paulo, ela interessa diretamente às empresas concessionárias de ônibus, porque, claro, isso reduz a quantidade de recursos que elas recebem quando você reduz a frota circulando. A gente já está há várias semanas com a frota reduzida e o número de casos diminuindo na cidade de São Paulo, a cidade avançando para a fase 2, para a fase 3, já mirando na fase 4, ou seja, a gente está com a doença controlada na cidade de São Paulo, com 42% da frota, 42% da demanda do número de passageiros, a gente operar com o dobro, 84% da frota, é mais do que a cautela e é o necessário para não deixar explodir ainda mais esse subsídio, que vai crescer em 1,5 bilhão, ou seja, ele era de 2,3 a previsão inicial no começo do ano e deve chegar a 3,8. 3 bilhões e 800 milhões de reais que nós vamos ter que complementar para pagar para as empresas concessionárias de ônibus por conta da redução do número de passageiros, da redução do número de pessoas pagando a tarifa na cidade de São Paulo. Então, a gente fica a todo momento analisando linha a linha para poder verificar aonde é possível reduzir e aonde é necessário efetivamente ampliar mais um ônibus, porque cada ônibus custa muito para a Prefeitura de São Paulo. Tive isolado durante 14 dias por conta de ter testado positivo para o coronavírus. Graças a Deus não tive febre, não tive nenhuma dor, não tive falta de ar, fiquei dentro de casa com acompanhamento médico e agora, mais recentemente, essa semana, passei por um novo check-up para avaliar o impacto da imunoterapia, que é o tratamento que eu estou fazendo em relação ao câncer, que continua a regredir, continua a diminuir, tanto que já fiz a 7ª sessão de imunoterapia nessa quarta-feira. E os médicos liberaram para poder voltar a trabalhar normalmente. Boas notícias. Bom, prefeito, boa recuperação para o senhor. Obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Atenção com os nossos ouvintes. Desculpa te prender um pouquinho mais aqui na entrevista, mas a gente precisava fazer essa pergunta. A gente conversou aqui com o prefeito Bruno Covas. Esperamos também contar com o senhor em outras fases do Plano São Paulo. A gente vai acompanhando também aqui desse lado, cobrando quando tem que cobrar. Contamos também com a presença do senhor aqui em outro momento, prefeito. Muito obrigado, um bom trabalho, viu? Obrigado, um abraço a você, Ivan, Sheila, e para você, ouvinte da Band News. Obrigada, bom dia.